uma aliança contigo, Ele estabelece uma aliança com a sua vida. Entenda bem que Ele não se preocupou só com Noé, assim é nossas vidas. Ele sempre se preocupa com nós e com nossa família. Então analise bem que Ele fala: olha, Noé, você vai fazer a arca da aliança. Eu creio que Deus, Ele baixoia no momento que Ele manda Noé fazer aquela aliança, aquela arca. Ele não estava só preocupado com a família dele. Só Noé não pregava para o povo, ele não se preocupava que a família do povo fosse salva. A Bíblia diz que Noé, ele vem pregando por 120 anos para que a humanidade se arrependesse e aquela família entrasse na arca com os seus filhos, com a sua parentela. Mas a Bíblia diz que naquele período o pecado tinha aumentado, o povo estava desobedecendo. Então, se algumas pessoas não querem entrar dentro da arca, eu peço que você entenda isso. Entenda que você tem que ter essa preocupação com o seu filho, com a sua família, porque Noé fez a parte dele, porque ele sabia que a humanidade estava corrompida. Mas ele olhou para Noé e falou: vejo graça aos olhos desse homem. A Bíblia diz que Deus andava com Noé, e andar com Deus não é qualquer pessoa que tem essa intimidade. Eu lembro bem que o povo de Israel, em meio à sua desobediência, em meio à sua teimosia, Deus toda vez estabelecia uma aliança. Falava assim: olha, Israel, eu te lavei com Nerebaxaria, quando tu era criança. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 16 que Deus faz uma aliança falando: quando eu era menino, eu te peguei no meu manto, eu te encobri, cortei o seu umbigo umbilical e te lavei com sal e te purifiquei. A Bíblia diz que Deus, ele fala com aquele povo, determinando ele que nem uma criança, que nem uma jovem. Ele fala: ó Israel, quando eu te levantei, eu te enriqueci, Israel, de tudo eu te dei, e a minha aliança nunca eu quebrei. Mas a Bíblia diz, que o povo de Israel, em meio à sua desobediência, Deus tem uma aliança com ele. A Bíblia diz que eles começam a fugir dos propósitos de Deus. Mas Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que nunca quebra. Deus é um Deus que fez uma aliança contigo e com a sua família. O que Deus, ele quer é que nem nós tomamos uma posição que nem Noé tomou, trabalhar, fazer aquilo que Deus tinha ordenado. Eu sei que não era fácil. Analise bem, Noé tomando decisões e construindo aquela arca, olhando para a família, olhando para o filho, e falar: rapaz, vamos trabalhar na obra de Deus, porque essa obra não é minha, essa obra é a obra do meu pai. Ele me disse que vai vir um dilúvio por aí, ele vai destruir toda a humanidade dessa terra. Mas ainda bem que você entendeu, ainda bem que eu entendi que essa aliança que Deus fez comigo e contigo não pode ser quebrada. Que eu e você possa entender que então Deus, ele quando chama o povo, é com um propósito. Propósito é esse, irmão William. Propósito é permanecer fazendo uma nova aliança comigo. Que eu não lembro bem que na Santa Ceia é um renovo de aliança. Ele está dizendo: você está até achando que está bem, mas eu quero que você renove com essa aliança. Então todo aquele que participa da Santa Ceia, ele está sendo renovado. Então Deus, ele chama a minha, a sua atenção, dizendo: a sua família não está perdida, a sua família está dentro da arca. Convida ela a querer a saia. O seu filho, ele vai entrar dentro da arca, porque estabelecido para a sua vida, estabelecido para a minha vida, para se levantar como Noé, para se levantar como guerreiro e não ficar
ficar parado e fazer a obra que Deus tem ordenado sobre as nossas vidas. Entenda bem, toda vez que Deus ele chama o povo, ele sempre cria algo para que o povo se chegasse a ele. Não se preocupe, porque Deus ele vai criar estratégia para essa pessoa que quebrou a aliança, para que ele possa retornar, para que ela possa retornar e entender que o Deus de aliança ele não quebra. Quem quebra somos nós. Se você ver lá no capítulo 16 de Ezequiel, ele fala bem assim: olha, você que quebrasse a aliança comigo, mas eu nunca quebrei essa aliança. Então entenda que Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus que nos conduz para que nós possamos estar fazendo aquilo que Ele quer. Aleluia! Quando eu paro e observo falando sobre aliança, eu fui para vários textos e comecei com a irmã. A minha cunhada mandou uma coisa para mim. Eu falo: Senhor, para onde é que eu vou? Mas só que Deus já tinha falado comigo dentro da casa de minha sogra, falando assim: você vai falar sobre a aliança e a preocupação de Noé botar a sua família dentro da arca. Irmão William, todos os seus filhos são evangélicos? Não, mas todos eles já se converteram. Saíram, quebraram a aliança, quebraram, mas a aliança que Deus fez, Deus não quebra. Deus permanece sendo Deus e Ele é um Deus de aliança. Então eu creio, porque Deus ele cumpre promessa, Ele fala e cumpre as promessas sobre a sua família. Ele não deixou de salvar a família de Noé. Ele falou: Noé, aquilo que eu te mandar você faz. O problema é que Deus fala conosco e nós não quer fazer da maneira que Deus ele quer, porque se Noé ele desvia o caminho, ele começa a se fazer errado. Eu creio que aquilo ali não acontecia na vida de Noé. Então eu já imagino Noé com tantos animais dentro da rebaçoia, daquela arca, daquele pavilhão. E eu lembro bem de um homem de Lebaçaia. Eu lembro que entenda bem, que todo mundo varão, ele teve que entrar dentro da arca. Deus falou assim: eu vou mudar esse negócio. Todos nós sabemos que a arca da aliança simboliza a presença de Deus. Ele fala: rapaz, logo no começo lá, eu mandei que eles entrassem dentro da arca. Eu vou mudar esse negócio. Vai fazer o que, meu Deus? Eu vou botar a arca agora dentro dele, porque não tem como ele fugir. A Bíblia diz que Deus ele diz que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. E a arca da aliança simboliza a presença de Deus. E o que é que a presença de Deus faz sobre a nossa vida? Não lembra bem? Então eu vou te lembrar para você entender. A Bíblia diz que existe um homem chamado Davi. Davi ele vem bailando, cantando com a arca da aliança. Dentro dele vai cair em cima dos bois. Mas a Bíblia diz que um homem chamado Uza, que não era da linhagem do Levita, que não podia tocar na arca de qualquer forma. A Bíblia diz que Uza toca sobre a arca e Uza morre. E a Bíblia diz que Davi se entristece. E existe um homem lá no canto parado, que ninguém dava nada, que a vida dele não estava tão bem. A Bíblia diz que Deus sai dali e fala assim: rapaz, leva a arca da aliança para casa desse homem, para ver o que é que Deus vai fazer. A Bíblia diz que Deus leva a arca da aliança para a casa do homem, e a Bíblia diz que com 13 meses só, não precisou muito para algo acontecer na sua vida. Deus está dizendo, com a presença de Deus dentro da sua vida, eu estabeleço a aliança e cumpro tudo aquilo que eu te prometi. Deus, quando Ele cumpre algo, quando Ele fala algo, Ele cumpre. E eu creio que Davi, ele fez diferente de Saul. A Bíblia diz que Saul por muito tempo ele reina e não se preocupa com essa arca.
Ele não vai atrás dessa arca da aliança. Mas a Bíblia diz que Davi olha para o templo, ele vê tudo lamentado, ele vê ouro, ele vê prata, ele vê seus servos, ele vê tudo aquilo. Ele fala: rapaz, falta alguma coisa dentro desse templo. Não tem como, a pessoa está toda galamassa, está todo bonito, e não tem isso que é necessário. A Bíblia diz que Davi olha e fala: rapaz, eu vou atrás de algo que o povo de Israel se alegra, eu vou atrás de algo que vai alegrar o meu povo. A Bíblia diz que Davi, ele vai atrás da arca da aliança, e quando ele vem trazendo a arca da aliança, a Bíblia diz que quando ele volta de novo, ele fala: rapaz, da primeira vez eu trouxe até de uma forma errada, da primeira vez eu trouxe em cima dos bois, agora eu vou pegar os levitas, por cada espaço que o levita dá, ele vai se humilhar. Irmão, o que você quer dizer? Mesmo não tendo a presença, mesmo não tendo a arca dentro da sua vida, simboliza de humilhação, simboliza cair, porque a humildade tem que estar sobre a nossa. E ele se preocupa em voltar com essa arca depois de estar na casa de Abidedom. Depois de ele estar na arca de Abidedom, que Deus abençoe Abidedom todo, por 13 meses só. Não precisou de muita coisa. Maurília, tem quantos anos buscando essa presença? 14 anos. Que te fala, irmão, creia. Eu ia para o monte 1, 2, 3 dias constantemente. Eu trabalho na corda pintando. Eu cansava de ir para o monte e voltar 3 horas da manhã e trabalhar de manhã cedo. Os jovens chegavam lá na minha porta e falavam: William, vamos para o monte de manhã cedo. Eu falo: bora, vamos buscar essa presença. Chegava meio-dia, apóstolo, falava: William, vamos para o monte. Eu falo: bora de novo. Eu estava no monte. Chegava de tarde, eu via a juventude passando de novo. Eu falo: rapaz, vai para onde? O William foi para o monte. Eu falo: vamos para o monte. Por tempo a varoa via isso, eu não parava, deixava ela em Cajazeira, no apartamento que a gente tem lá, e todos os dias eu estava no monte. Porque, irmão, ainda eu precisava sentir essa arca da aliança que o povo dizia. Eu ia para o monte Varão, eu vi uma criança desse tamanho, o menino orava que nem um querubim. Eu falei: Jesus, nem o Salmo 91 eu sei ainda, não ouviu na fé. E o menino orava, ela falou: não, eu tenho que aprender esse negócio, esse aí. Todo dia de noite estava no monte, e evangelizar estava no monte. Irmão, o que você quer dizer? Eu não estou dizendo que a presença de Deus não vai estar só no monte, vai estar dentro do seu quarto, e você terá saia, vai estabelecer essa aliança da forma que você busca a Deus. Analise bem. Noé e a família teve que entrar dentro da arca. Deus fala: mas é bom, guardei, protegi. Jesus morre na cruz do Calvário. Depois que chegou assim: rapaz, vou mudar esse negócio. Antes ele entrou dentro da arca, eu vou fazer que a minha arca entre dentro dele. Essa arca vai ter que entrar dentro dele. E a Bíblia diz que essa arca simboliza essa presença. Você não entendeu ainda não? Ele está dizendo para mim e para você: essa arca quer permanecer dentro de você. Ai, irmão, mas a vizinha está procurando problema. Tem hora que a arca até sai dentro de mim, não deixa não. Quando esse vizinho procurar alguma coisa, fala: tem uma arca da aliança dentro de mim, e isso não vai mudar. Ele vai cair a forma que eu acho como crente. Eu sei que não é fácil, eu sei que está sendo uma afronta, e Deus fala com alguém dizendo: essa afronta deve saia. Não se preocupa, porque você tem a arca da aliança dentro de você, pelo amor de Deus. Noé, ele só faz aquilo que Deus ordena. Ele fala: faça assim, Noé faz. Faça desse jeito, Noé faz. Eu imagino Noé sabendo o momento. Analise bem que Noé, ele preparou tudinho. Pense, o homem passar não sei quanto tempo dentro de uma arca, tendo que cuidar de boi, de touro, de leão,
de vaca, de papagaio, de tudo ele. Então eu entendo que tudo ele separou, irmão. Irmão, e o que você está dizendo? Você está preocupado com algumas coisas. Deus está dizendo: se eu preparei os animais dentro da arca, eu vou preparar o Sanderebaçaia sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus, ele falou: ninguém vai passar necessidade dentro da arca, não, rapaz. Do povo ao povo, ninguém vai passar necessidade. Então eu boto a minha mente para funcionar e entendo que Deus, ele cuidou dos animais com todo o carinho da família de Noé. Porque obedeceu. Escutou a voz de Deus e falou: não, eu vou fazer aquilo que Deus me ordenou. E aquele que não fez da forma que Deus fez, o dilúvio veio e pegou. E a Bíblia diz que no tempo do hoje não é diferente. Muitos casam e se dão em casamento, e certamente nós dissemos que Jesus vinha, e alguns não acreditam. Ezequiel já diz no capítulo 7, dizendo: o fim vem, o fim vem, o fim vem. Vem por aonde ele vem sobre os quatro cantos da terra. Ele está dizendo: eu vou vir sobre essa terra e eu vou julgar esse povo. Mas eu, irmão Ilha, você está com a arca dentro de você e não pode deixar ela sair, pelo amor de Deus. Que eu e você possa entender nessa noite que Deus, ele nos chamou com um propósito. Eu não era para estar mais vivo pela minha desobediência, pela minha teimosia aos meus pais.